Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jogadores ilhados, confusão, arremesso de bombas e jogo encerrando antes do fim. O que aconteceu na Vila Belmiro não é para ser esquecido, é para ser lembrado, mas é para que alguma coisa seja feita. Aliás, o que pode acontecer com o Santos? Eu vou te explicar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, 41 minutos de jogo, o Corinthians vencendo o jogo por 2-0, clássico contra o Santos na Vila Belmiro, e de repente o goleiro Cássio tem que sair desabaladamente da sua área, porque bombas, rojões, fogos de artifício, sei lá o que, sinalizadores, objetos, tudo isso está sendo arremessado para dentro do campo. No mesmo cenário, no mesmo gol em que o próprio goleiro do Corinthians já tinha sofrido atentados nos últimos tempos. Num próprio Corinthians e Santos e Corinthians pela Copa do Brasil no ano passado, em que um jogador entra para dar uma voadora no goleiro. Em que ele poderia ter sido, enfim, esfaqueado no lance, na situação. Agora, o goleiro do Corinthians, e eu estou citando o Cássio aqui porque era o mesmo personagem, tem que sair, eu fico imaginando a cabeça dele, para pedir pelo amor de Deus pro árbitro, porque, cara, isso não é futebol, gente. Aí, o policiamento, percebendo que os caras não estão nem aí, que aquela rapaziada que tá lá atrás tá, ó, cantando, berrando, chutando o alambrado, rasgando a cerca e a gente é macho e beleza, nós somos os caras, né? Prejudicando o próprio clube. De repente, o policiamento avisa o árbitro Leandro Voaden que não tem condição. Os jogadores do Corinthians ameaçaram ir pro vestiário, o Voaden pede para eles voltar, não, calma, não encerrei o jogo ainda e tal. Só que, felizmente, ele percebeu que não tinha mais condição. Não tinha mais condição. Como é que o Cássio ia voltar ali para defender a meta? Como é que ele ia ter tranquilidade, né? Sem ficar olhando para trás, sabe o que poderia atingir ele? Como é que os jogadores iam conseguir jogar? Eu não falo só do Corinthians, não. Falo do Santos também. Porque os caras estavam preocupados com tudo que aconteceu. E aí, aos 44 minutos, ele encerra o jogo. Pelo regulamento, depois dos 30 do segundo tempo, você encerra com o resultado vigente, que é o que aconteceu. Não tem que jogar de novo, não tem que completar a partida, não tem que acontecer nada. Antes dos 30, sim. Nunca vi nada parecido com isso, cara. Aí o Odair Helma, numa hora escoltado, sai correndo e tudo mais, os caras xingando e tudo mais. Nananana. Depois vai um jogador que outro, daqui a pouco vai uma fila indiana, os caras correndo como se estivessem fugindo de uma guerra, gente. Como se pudessem, né, tomar tiros, serem apedrejados. Que é isso? Cara, é futebol. Pô, entendo tá puto, entendo pressão, entendo cobrança, entendo entendo tudo isso. Mas isso não, cara. Pô, isso não justifica, mas de maneira alguma, o que esses caras fizeram. E aí vamos para a consequência prática, né, do que isso aconteceu. O procurador-geral do STJD já afirmou que vai entrar com um pedido de interdição imediata da Vila Belmiro. Imediata, porque aí o que acontece? Ele faz a denúncia, vai a um julgamento, só que isso pode demorar um pouco. Para que a decisão ocorra de forma imediata, ele vai buscar uma liminar para que haja interdição. Ele disse o seguinte, inclusive, vou pegar aspas dele aqui. Estarei analisando os fatos, imagens, súmula e com base nesses documentos vou analisar um pedido de interdição do estádio ou que sejam os próximos jogos com portões fechados. Ele está avaliando ainda se será interdição do estádio fechado para que o Santos jogue em outro lugar ou que o Santos jogue ali sem torcida. Essa definição vai ser amanhã, no caso nessa quinta-feira. Você está vendo esse vídeo já na quinta-feira. Vou encaminhar isso ao presidente do STJD e tudo mais, e ele que vai analisar a necessidade de uma liminar, no caso. A denúncia tem como base o artigo 213 do CBJD, né, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz o seguinte: deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto, invasão do campo, local de disputa do evento desportivo, lançamento de objetos do campo, multa de até R$100 mil, ou a possibilidade de perder de 1 a 10 mandos de campo. Isso é o que prevê o Código Brasileiro.
E aí, claro, né, tem uma liminar que pode já impedir que o Santos mande o seu jogo na Vila contra o Flamengo no domingo. Que coisa, hein? O Santos está numa pressão externa muito grande por conta de resultados, por conta de desempenho. Já caiu de Copa do Brasil, já caiu de Sul-Americana, só tem o brasileiro para disputar. Está correndo risco de rebaixamento, eu acho que a gente precisa falar sobre isso claramente. Embora o Corinthians, por exemplo, tenha vencido o Santos e não esteja acima do Santos hoje, eu estou falando em termos de perspectiva. O Corinthians corre risco também, mas o Santos me parece evidente por tudo que envolve. O Santos está vivendo coisas que a gente já viu grandes clubes viverem. É que o Santos é um gigante, nunca foi rebaixado e sempre escapou. Mas eu teria medo, eu teria preocupação se comandasse o Santos, se fosse torcedor do Santos, porque tem todos os sintomas de queda e perder a torcida, o seu estádio, não é só o fato de você não ter o apoio ali naquele momento, é o que isso representa, é o que isso passa para os jogadores. Vocês viram o João Paulo no final do jogo, né? O cara desolado, abatido. Isso é reflexo de um time que não consegue reagir. São 9 jogos sem vencer. E um time que não consegue reagir não sai de onde está. E o Santos precisa sair de onde está. O Odair Hellmann, que está pressionado também, nem conseguiu dar entrevista coletiva por falta de segurança, evidentemente. A gente teve outros episódios no entorno do estádio, com gás de pimenta, com torcedores detidos, com torcedores tendo dificuldade para sair do estádio. Cara, assim, lamentável o que aconteceu nessa noite em Santos. Desde a véspera. A gente precisa entender que tem muita coisa errada e que ela precisa de punição, ela precisa de banimento, a gente precisa banir algumas pessoas do meio do futebol, porque isso não combina. Um goleiro não pode ter medo de defender a sua meta por conta de explosões. Um jogo não pode ser interrompido antes ou encerrado antes do seu final. Os jogadores não podem ter medo de entrar no próprio vestiário. O jogador não pode ser barrado pela própria torcida de desempenhar a sua atividade, cara. O seu ofício. Não pode. Não pode, gente. Enfim, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que eu estou muito louco aí, que o Santos não corre risco, que está tudo certo? Eu acho que esse ano o risco é iminente. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!